Bom dia aos ouvintes do Primeira Hora. Bom dia, pessoal da Rádio Fútica. Já está prontinho para o primeiro dia do segundo semestre do Congresso Nacional, deputado? 5 horas da tarde, estou embarcando para lá, tem agenda em Porto Alegre o dia todo. 5 horas da tarde, estou chegando, hoje à noite já estou chegando, amanhã tem agenda pela manhã. Nós vamos discutir a questão do desenvolvimento do programa do biodiesel com o vice-presidente da República amanhã de manhã. O vice-presidente da República estará em Porto Alegre na sexta-feira, hein? Terá em Passo Fundo, no lançamento de uma planta de etanol. E depois ele vem a Porto Alegre. Isso é importante para nós, deputado, o biodiesel, etanol para o Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para nós esse processo. Vamos lá, no caso do biodiesel, é bom que se saiba que nós importamos diesel fóssil, que nós mandamos bruto, o pessoal faz o refino e manda para nós. Sim. Nós ficamos por bastante tempo com 10% na mistura e já devíamos estar em 15% desde março deste ano. Aí conseguimos evoluir, fomos para 12%, está marcado para o ano que vem 13%, 14%, 15% sequentes. A questão é que nós temos uma super safra de soja, nós vamos ter agora 30 aqui no Brasil e não há nenhuma justificativa para que não se possa aumentar imediatamente os volumes de mistura. De quanto aumenta o volume de mistura de biodiesel, sobra para nós o farelo para a ração. Então, tu vai lá, beneficia o pequeno produtor rural com selo e logo depois passa por toda a cadeia, se transforma em frango ou suíno que vai para o supermercado, leite, ou bovino, carne. Isso tudo é importantíssimo para nós na produção de farelo. Então nós vamos lá fazer essa argumentação, porque toda a argumentação feita, pessoal, do combustível fóssil, de que causa problema nos motores, não houve até hoje nenhuma prova técnica, o que significa que o biodiesel é importante para nós. A outra questão é o Rio Grande do Sul mergulhar imediatamente numa planta de etanol, com outras matérias-primas, como um trigo, uma variação do trigo que gera grande quantidade de etanol. O empresário Erasmo está fazendo em Passo Fundo, e aí nós vamos ter condição de ter álcool para mistura próximo de nós, para não ter esse frete absurdo que nós temos, trazendo distâncias longas. O etanol é uma pena, né? Isso nos anos 80 tínhamos etanol a preços interessantes, preços bons e frota praticamente toda ela, ou boa parte dela, usando, né, deputado? E isso, o retrocesso para o Brasil, né? É que não tem nenhuma justificativa para te andar pelo mundo dizendo que nós queremos vender selo verde. Nós seremos o grande celeiro de produção de alimento para o mundo. E uma das nossas marcas é o selo verde, a questão agroambiental, é a sustentabilidade. Então, quem tem combustível a biodiesel, quem tem energias alternativas limpas, como o caso do Brasil, ele tem que explorar os máximos dessa matriz, porque isso é coerente com o discurso que nós fizemos lá fora e tira o discurso dos nossos adversários. Ninguém no mundo consegue produzir tanta energia renovável, limpa, como o Brasil. Esta matriz nos ajuda com a imagem que faz levar nossos produtos do agro com responsabilidade e sustentabilidade para todo mundo. Concordo com o senhor. O Brasil tem tanta... Parece que tem gente que joga contra o Brasil, né? Mas o Brasil tem essa possibilidade. A questão do trigo também, e nós temos a possibilidade também de usar outros produtos que nós produzimos no Rio Grande do Sul, também para a produção de etanol, né? Nós temos aí a questão do arroz, tem tanta coisa que pode ser trabalhado, né, deputado? Quando uma pessoa como a empresa do Erasmo faz uma planta dessa, Fábio, certamente é porque ele já tem estudos para poder ampliar a produção de produtos que vão gerar o etanol. Além da cana-de-açúcar, que nós também podemos ampliar nossa produção. Tem muitos lugares que é importante a produção de cana-de-açúcar. Tá? Então, com certeza, uma planta desta vai transformar o Rio Grande do Sul cada dia mais numa independência necessária para se ter um abastecimento de um combustível verde e por custo menor. O Rio Grande do Sul precisa prestar atenção na sua capacidade competitiva. Para te ter noção, Fábio,
Uma pessoa que cria frango ou suíno no Rio Grande do Sul hoje, ele traz milho de 1.400 quilômetros e manda o frango 1.300, 1.400 para ser consumido. Isso dá quase 3.000 quilômetros de diferença entre o cidadão que produz no Paraná e no São Paulo. Tá? A nossa capacidade competitiva tem que ser extremamente exercitada. Então, o ambiente de negócio precisa ser muito próximo e, é claro, ter um combustível bem perto de nós nos transforma um empresário. Um custo de produção um pouco menor e isso nos torna mais competitivos. Bom, deputado, a questão, eu quero, antes de falar sobre o assunto que nós combinamos aqui, mas eu quero falar sobre a questão da Convenção Quadro. Os senhores voltam amanhã para trabalhar em Brasília e se aproxima esse evento que acontece no Panamá em início de novembro. E olha, o que saiu nos últimos meses a respeito da posição brasileira ainda indefinida sobre isso. Como o deputado Alceu Moreira, que conhece a realidade do estado do Rio Grande do Sul e a potencialidade, como o senhor diz, né? Diversificamos aqui nossa produção agrícola. Como o senhor vê a posição do Brasil até esse momento no que diz respeito à Convenção Quadro e à produção do tabaco no Rio Grande do Sul, hein? Também será assunto de pauta com o vice-presidente da República, além de falar com o ministro da Agricultura, porque isso tem um viés ideológico absolutamente incompreensível, mas é como se pudesse prejudicar propositalmente o Brasil, criminalizar quem produz tabaco apenas para dar conforto a um discurso enviesado, sem nenhuma inteligência e irresponsável. Né? O Brasil é o segundo maior produtor do mundo e o maior exportador do mundo de tabaco. Para as pessoas terem noção do que acontece, o fumo gera no Brasil uma renda per capita de 3,9 mil reais per capita no Brasil. É um dos setores que gera a maior renda per capita e que ocupa o maior volume de mão de obra. Cerca de 90% da produção do tabaco no Brasil é exportado, que significa que, do ponto de vista da saúde, não tem nenhuma relação. Ninguém, quando começa a fumar, pede licença para uma folha de tabaco. Com certeza não. Os argumentos são completamente estapafúrdios. O tabaco corresponde a uma produção de 583 mil toneladas, são 254 mil hectares cultivados, e não tem nenhum dessas propriedades que seja monocultura. Todas elas são culturas diversificadas. O tabaco, na verdade, é o que segurou a permanência da família, a estrada e o acesso. O tabaco é o que segurou a escola, porque a empresa de tabaco exige frequência escolar para continuar com a frequência. Nós temos uma responsabilidade enorme sobre isso e criminalizar o produtor de tabaco é algo completamente irresponsável. Ainda a cadeia ainda produz 140 mil trabalhadores rurais que estão na cadeia, só para as pessoas saberem desses números. Então hoje nós vamos levar isso tudo para os setores do governo ter condição de nos ajudar, porque senão eles acabam fazendo a CRONIC, tendo o maior número de representação na saúde nesse processo, e é bom que se deixe claro, eu não sou fumante, sou absolutamente favorável a todas as campanhas para que nós reduzimos o uso do cigarro, mas sou frontalmente contrário a ir para o exterior, criminalizar a produção de tabaco e colocar o Brasil como se fosse um país irresponsável nesse setor. Nós temos a Convenção Quadro, ela nos priorizou em relação a isso, deixa claramente que não é crime absolutamente nenhum e, portanto, nós não concordamos com qualquer tipo de restrição à produção que possa acontecer, a não ser pela limitação do uso pela saúde, mas da produção não. O deputado Alceu Moreira, essa conversa com o vice-presidente Alckmin acontece em vários temas. Um dos temas será o tabaco também, então? Será também o tabaco, será também o óleo de nós. Quando vai conversar com uma pessoa que tem essa estatura política dentro do governo, e é bom que te esclareça, né? Eu sou oposição no governo, mas a gente precisa ter capacidade de conversar para construir alternativa para o país. Sim. Então, amanhã, esses setores estarão conosco, né? Hoje de manhã me ligou, por exemplo, o Francisco Tuga, que está fazendo de tudo para estar conosco lá na audiência também, só para ver o peso que nós vamos ter nessas audiências,
para buscar as alternativas necessárias para esses setores que são tão importantes para nós. No caso do biodiesel, nós já estamos preparando para a COP30 e nós, então, queremos organizar com o vice-presidente eventos no Pará, porque é importante que o Brasil diga para o mundo o que a Amazônia quer do mundo, e não o que o mundo quer da Amazônia. E deixar pela ministra Marina Silva e companhia, nós vamos acabar transformando o Brasil no jardim botânico, num santuário com famintos, né? Isso nós não queremos. A Amazônia tem que dizer claramente o que ela quer do mundo. Se ela é do mundo, alguém vai ter que pagar para respirar essa área coberta sem poder produzir riqueza alguma. Não dá para vir para Belém, todo mundo, do mundo inteiro, botar defeito na Amazônia, prejudicar a qualidade do nosso produto, fazer similaridade com irresponsabilidade ambiental e ir embora. Como se nós fôssemos criminosos e eles os santinhos, quando na verdade eles não têm uma mata em pé nos seus países. Concordo plenamente, 100% do que o senhor está dizendo. Eu acho que nós temos um ambiente aqui favorável a ser o Brasil independente financeiramente, economicamente e também na área de meio ambiente. Deputado Alceu Moreira, dever do parlamentar é prestar conta também do serviço que é feito e das emendas que são trazidas para a nossa região. Essa semana o senhor determinou aí, a sua assessoria, uma série de emendas parlamentares à Costa Doce. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. É bom que se esclareça isso, porque logo que a gente vota coisas como a reforma tributária, arcabouço fiscal, e faz um esforço sobre-humano negociando para produzir o que é melhor para o país, aparece alguém dizendo que nós trocamos voto por emenda. Sim. Essas emendas que estão sendo liberadas agora são emendas impositivas, ela faz parte da lei orçamentária e ela tem que ser liberada durante o curso do ano. Tá? Então nós estamos liberando. Se olhar na publicação do jornal de grande circulação no Estado, às 0 horas, eu estou na terça-feira passada, que eu estou lá com 5 milhões liberados no ano inteiro, enquanto outros têm 14, 15, 16, 18 milhões de reais. Sim. Não tem nada a ver com isso. Ir lá conversar com o presidente da República não significa dizer que eu estou apoiando o governo. Estou buscando alternativa para viabilizar um país que acorda e dorme tendo que produzir solução de vida das pessoas. Mas na região, nós acabamos liberando 1,4 milhão de reais, que era uma solicitação das lideranças municipais do MDB, e em todos os lugares são valores distintos. Por exemplo, a Arambaré nos pediu 50 mil reais para investimento, a Barra do Ribeiro tem a Barra do Ribeiro 453 mil, 323 mil para a compra de uma ambulância 0 quilômetro e 130 mil para o custeio da saúde. Camacuã pediu 150 mil para o custeio da saúde e 100 mil para o custeio do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que nós estamos fazendo, e ainda temos recursos para ser liberado para a Liga do Câncer, que nós temos responsabilidade, e a PAI. O Cerro Grande do Sul, 238 mil para a compra de uma rede escavadeira. Tá? E Guaíba, 230 mil para investimento. Esses são os recursos que foram liberados até agora. Tem outros municípios que tem ainda Sentinela do Sul com 200 mil reais de recursos de custeio da saúde. Esses são os recursos que foram liberados até agora. Há outros municípios que ainda têm recursos para liberar e ao longo do ano serão liberados. Essas emendas impositivas, ou seja, independente do deputado. O deputado pode fazer essa emenda. As outras emendas que o senhor fala, que tem deputados com valores maiores, são outros tipos de emenda que pode estar comprometido, inclusive, com a posição do deputado na Câmara dos Deputados, aí, deputado? Essas que foram publicadas no jornal foram publicadas emendas impositivas. As outras emendas são extra-orçamentárias, né? São emendas discricionárias do governo, ele dá para o parlamentar que ele desejar. Então, essas emendas normalmente são utilizadas quando se quer fazer maioria na Câmara. Muitas vezes são utilizadas com isso. Não quer dizer que o cidadão tenha que trocar seu voto por emenda, né? Mas não tenha dúvida que para muitos gera boa vontade, e aí as pessoas sentam na mesa para fazer negociação dos projetos de lei, mas acabam tendo pessoa propenso a votar a favor, principalmente porque suas lideranças lá no painel da Câmara já orientam desta forma. Não é o nosso caso, nós jamais fizemos isso, nós somos deputados de oposição,
e quando nós sentamos para negociar coisas como a reforma tributária, o arcabouço fiscal, a questão do biodiesel, nós estamos negociando aquilo que é interessante para o país. Para te ter noção, Fábio, se nós chegássemos a 20% da mistura de biodiesel no óleo fóssil, nós aumentaríamos no Brasil 16 milhões de toneladas de farelo. Pois é. Imagina quanto nós melhoraríamos para poder baixar e produzir volume de ração. Então é o seguinte, a gente tem que separar, pessoal. Não tem nada contra aqueles que fazem discurso frontal, eu já fiz muitas vezes, se for necessário, faço, mas alguém tem que perceber que o dia amanhece, anoitece, e o Brasil precisa encontrar a solução. Concordando ou não, é o meu caso de não concordar com o governo Lula, mas ele é o governo, então eu preciso negociar e encontrar alternativa, porque se eu não negociar com eles, eu acabo não tendo a produção de fumo. Se nós não votássemos o arcabouço fiscal, nós não tínhamos o plano safra. Se nós não tivéssemos 40 dias fio com o relator na reforma tributária, o agro não teria os benefícios que ele teve na reforma tributária. É preciso que alguém com responsabilidade e independência para impor ao governo uma agenda que seja muito próxima daquilo que nós queremos que aconteça para o Brasil. Não é fácil. Olha, eu já fui vereador de situação e de oposição, deputado, e não sei qual é a dificuldade ou facilidade. É uma coisa complicada quando tem um discernimento misturado no meio dessas coisas assim que estão acontecendo no Brasil. Essa reforma fiscal que está havendo, pelo menos hoje de manhã, hoje durante o dia, vai haver um evento, se não me engano, na OAB, que trata sobre o valor, por exemplo, aos profissionais liberais que terão que pagar daqui para frente, que isso pode encarecer muito o custo do trabalho dos profissionais liberais, né? É bom que se esclareça que quem paga imposto não é quem presta o serviço. Quem paga imposto é quem cobra o serviço. Mas não pode existir nenhuma categoria profissional que se julgue na condição de não precisar pagar imposto. Qualquer um tem médico, dentista, advogado, todo prestador de serviço no sistema de valor agregado, IVA, terá que pagar imposto, não terá alternativa. Pode-se discutir, está lá no Senado, ninguém sabe qual vai ser a alíquota, pode-se discutir a alíquota, mas é bom que as pessoas saibam, todos que estão me ouvindo, que quando todos pagam imposto, a alíquota é menor. Sim. Se achar que alguns setores não precisam pagar, que podem fazer esse serviço sem pagar imposto, alguém vai ter que pagar isso, e normalmente quem paga é quem não poderia pagar. Como nós já temos isenção da cesta básica, nós temos até 3 milhões e 600 mil de produção anual de quem produz na agroindústria ou lá no agropecuária isenção. Nós isentamos o produtor de tributos do insumo. Essas questões, a alíquota para o agricultor será 40% da alíquota que for estipulada. O agro, na verdade, que é o nascedouro da moeda verde, é o que toca a economia nacional, com muita negociação, com muita dificuldade. Alguns dias, bater a porta 3 horas da manhã com atrito embora, tem que reabrir no dia seguinte para conversar, mas nós fizemos pela frente um trabalho bastante árduo e conseguimos grandes soluções. É legítimo que a OAB também se reúna e busque as suas alternativas. Agora, a alternativa de não pagar é realmente impossível. Não, todo mundo vai pagar. O que está se chamando a atenção é os valores ou as alíquotas que não foram claros ainda, né, no Congresso, como será feito cada categoria, como vai ser feito. Deputado Alceu Moreira, vamos conversando mais com o tempo aí, um bom retorno aí aos trabalhos do Congresso Nacional. E torcemos que o Brasil saia mais vitorioso no final desse ano, viu? Fábio, é sempre uma alegria começar a semana conversando contigo, teus ouvintes, telespectadores que estão nos vendo agora. Nosso compromisso continua. Vi há pouco tempo tu falar da aplicação da 116. Esta é outra pauta que não é do governo nem da oposição. A 116 é uma artéria entupida que o Rio Grande do Sul precisa desta rodovia absolutamente pronta. E a luta tem que continuar. E cada centavo que vier para aí é aplaudido por nós. Fique com Deus. Forte abraço. Obrigado, deputado Alceu Moreira, do MDB, batendo papo conosco nesta manhã.